Gente, Deus abençoe a todos. Deus ilumine o coração de todos. Espero que Deus realmente venha iluminar o seu coração. Peço, por favor, se inscreva no nosso canal. Ative o sino para você receber todas as nossas notificações diariamente. Tá bom? Irmãos, a palavra de Deus diz que uma fonte não jorra água doce e amarga no mesmo tempo. Repito, uma fonte não jorra água doce e amarga no mesmo tempo. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Aliás, não a palavra de Deus apenas. O Senhor Jesus disse, é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. O apóstolo, o profeta João Batista, ele disse, produzir fruto de arrependimento. Gente, fruto de arrependimento não é produzir fruto financeiro. Eu vou chegar lá, viu? De repente você fala assim, não, mas o senhor é contra a riqueza? Obviamente não, lógico que não. O próprio Deus é a riqueza. Mas eu quero que a gente, irmãos, venha fazer separação, discernimento entre salvação e bênçãos materiais, né? Por exemplo, o que é fruto de arrependimento? Ou seja, eu cometo um ato, ou eu praticava um ato, e me arrependi, não quero mais fazer aquilo. Ou seja, vou até os pés de Deus, e peço perdão e começo uma nova vida, começo uma nova história. Então isso é fruto de arrependimento. Tem muitos cristãos enganados com esse negócio de produzir fruto. Ou seja, eles acham que pelo fato deles prosperar, eles estão produzindo fruto. Gente, fruto de arrependimento não é fruto financeiro. O que eu quero falar? Algumas pessoas começaram a me repreender, me rebater, quando eu falei sobre o coach, sobre o Pablo Marçal, sobre o Tiago Brunet, sobre o David Leonardo e sobre muitos que misturam as coisas terrenas com as coisas espirituais. Algumas pessoas dizem, você falou, eu não entendi nada. Agora você vai entender. Você vai entender, viu? Vocês vão entender o que eu vou falar. Por exemplo, Jesus veio ao mundo e quando ele foi para o Pai, ele mandou os discípulos ir por todo o mundo, pregar o Evangelho e batizar, expulsar demônios, curar os enfermos, né? Só, gente, que no meio de tudo isso, bem ou tinha salvação. Se você for olhar na Bíblia, Jesus nunca fez um sermão. Eu quero que vocês me desculpem aí que eu estou na rua, está ventando um pouco. O Senhor Jesus nunca fez um sermão em prol de cura. Lógico que não, me mostra aí na Bíblia. Você que é religioso e se sente um cristão, e diz que nós que pregamos a palavra de Deus somos religiosos. Você sabe o que quer dizer cristão? Cristão quer dizer representante de Cristo aqui na terra. Pequenos cristos aqui na terra. Gente, ser cristão não é nada mais, nada menos do que não quebrar princípio e fazer aquilo que Deus ordenou. Aí tem uns cabeça de bagre aí, uns cabeça de camarão, você sabe o que camarão tem na cabeça, né? Que diz assim, não, mas a Bíblia fala da prosperidade. Lá no Novo Testamento fala da prosperidade. Só que José não foi para o Egito porque ele queria ser governador. Entendeu? Você seguidor de coach. José não foi para o Egito porque queria ser um governador. Ele não pediu, ele nem queria ir para o Egito. Ali era um propósito de Deus. Davi, ele não pediu para ser rei, né?
foi uma escolha de Deus. Mas, voltando para José, por que José foi parar no Egito? Porque Deus, ele viu que no meio daquela nação só existia um que pudesse ou que podia mudar o quadro da terra, né? O quadro da terra. A humildade, a simplicidade. Gente, vocês veem que José nunca pediu para ser rico. José nunca pediu, olha, eu vou para o Egito e lá eu vou ser o governador. Lógico que não. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi vendido como escravo. Ele não pediu para ser governador, né? Mas José não buscava riqueza. José buscava só um mérito: servir a Deus, obedecer princípios. Você vê que quando a mulher de Potifar seduziu ele, ele fugiu. Ele fugiu e por causa dessa fidelidade ele foi parar na masmorra ou na prisão. E lá ele começou a pedir: Deus, eu quero ser rei aqui, eu quero ser governador. Foi? Não. Ele apenas queria servir a Deus. Ele queria servir a Deus e começou a mostrar a obra de Deus. Em hipótese alguma, José pediu para ser rico, mas a obediência e a retidão de José levou com que ele fosse de um escravo para um governador. É diferente dos dias de hoje. As pessoas, ela faz campanhas, ela faz propósito para se tornar de um escravo a um governador. Mas José não pediu para ser governador. Hoje as pessoas pedem para governar. Hoje as pessoas pedem para ser promovido. Hoje as pessoas pedem, faz campanha, faz voto. José não fez nenhum voto para ser rico. O único voto que José fez para ser rico foi obedecer e temer a Deus sem desviar de princípio. Sem desviar de princípio. Hoje os coaches, aqueles que querem ser ricos, eles pedem a Deus: oh Deus, eu quero isso. Gente, quando você é temente a Deus, não precisa. Se você tiver uma inteligência de Deus, não precisa. E José, sem pedir em hipótese alguma, em nenhum momento, ele se tornou um governador, abençoou a sua família, abençoou a nação, abençoou a terra. Até porque naquele tempo, o Egito era a nação mais forte, mais poderosa do mundo. Era como se fosse os Estados Unidos nos dias de hoje, né? Davi era um pastor de ovelha. Ele se dedicava às ovelhas, a ponto de matar o urso, leão, em prol das ovelhas. E quando Deus mandou Samuel ir lá na casa de Jessé, Davi nem lá estava. Nem lá estava, gente. Davi nem lá estava. E aí começou a escolher. Deus disse: olha, Samuel, vocês olham a aparência, eu olho o coração. Aí Samuel olhou todos os filhos de Jessé. Não, Deus não escolheu nenhum desses não. Não tem mais nenhum de seus filhos? Não, tem não. Tem um pequenininho lá no rebanho, lá no pasto. Eu vou mandar chamar ele. Aí Deus disse: olha, você não vai sentar na mesa, né, através do profeta Samuel, antes de Davizinho chegar. Davi nem sabia, gente, que ele ia ser rei. Hoje tem a campanha, né, de Davi, né, de José, de escravo a governador, de Davi, de pastor de ovelha a rei. Então você que usa coach para ser rico, não precisa você quebrar princípio, dizer que a sua mente é mais forte do que a mente de Deus. Então o que eu quis falar do Pablo Marçal, você que segue ele, você que me ignorou, eu disse o seguinte, que como professor de coach, como um professor de história, ou como tem um professor de história, professor de geografia, de arte, que sabe ensinar, ele é um majoritário para ensinar as pessoas a conquistar o reino deste mundo. Mas para levar a vida eterna, para ser um representante do Evangelho de Cristo aqui na terra, ele é zero. Porque eles falam P-O-R-R-A, manda o povo ir tomar no CU, manda o povo ir se
F-U-D-E. E aí, isso é evangelho? Isso é evangelho? Seu perturbante. Você vem dizer para mim que eu falo, e você não entende nada? Você não entende porque você é desse mundo. Você não é lá do alto. Escute bem. A Bíblia diz que aqueles que querem ficar ricos, entram em tentação, entram na concupiscência das trevas, no desejo da carne, e muitos estão se afogando. Muitos estão se afogando pelos desejos ilícitos. Aí você pode dizer assim, mas a riqueza não é de Deus? A riqueza é. A ganância e a avareza, focar, construir tesouro na terra, não. A palavra de Deus diz que aqueles que se preocupam com as coisas do mundo, são do mundo. E aqueles que se preocupam com as coisas lá do alto, é do alto. Gente, não adianta você querer confundir Deus com Deusdete, Jesus com Genésio, né? E Mato com Mato Grosso, né? Porque isso não vai dar certo. Esses homens que se tornaram rei, como Davi se tornou rei de Israel, como José se tornou governador do Egito, eles não pediram para isso, eles não fizeram campanha. Você sabia? Eles não fizeram propósito nenhum. O propósito que esses homens tinham era de servir a Deus. Acabou, gente. Acabou. Agora você vem falar para mim que a Bíblia fala de prosperidade? Fala sim. Só que a riqueza de Deus, Deus dá e com ela não traz desgosto, não traz condenação eterna. E repito aqui para você ouvir, como pastor, como guiador de ovelha, Pablo é número 0. É 0. Como uma pessoa que fala de salvação, quem não fala de salvação, né? Gente, presta atenção, Pablo, Tiago Brunet, David Leonardo e outros por aí. Eu estou citando esses homens, porque esses homens aí que é coach, eles querem ser psicóloga, eles querem ser médico, cirurgião, dentista, eles querem ser advogado, promotor, juiz, eles querem saber de tudo. Por isso que eu escutei algumas notícias que coach é proibido ser coach. Por quê? Porque eles querem fazer coisas que eles mesmos não sabem. Gente, coach não é pastor, coach não é profeta, coach não tem nada a ver com levar as pessoas para os céus. Aí você vem dizer, Pablo é uma benção. Sim, gente. Tem professor de história, de arte, de geografia, de matemática, que são uma benção. Mas o que eles ensinam não me leva a Deus. Outra coisa, a Bíblia diz que ainda que venha um anjo do céu, ainda que Jesus venha do céu, Jesus, porque Jesus também é um anjo, é o principal dos anjos, ainda que Jesus venha do céu e pregue o evangelho retorcido, que há 2000 anos atrás ele pregou, ele seja anátema, porque isso não vai acontecer. Agora eu pergunto para você, qual foi o evangelho que João Batista pregou, que Jesus pregou, que os apóstolos pregou? Riqueza? Mandar os outros tomar não sei onde? Mandar os outros se FUDE? É isso mesmo? E o pior, manda eles de FUDE em nome de Jesus. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu respeito eles como coach, como as pessoas que ensinam a conquistar nesse mundo. Agora, para buscar salvação, né? Agora você vem dizer que não entende o que eu estou falando, deixa de ser idiota, deixa de ser infantil. Você entende muito bem, você não entende porque você é avarento, soberbo, ganancioso. Gente, a Bíblia diz, você sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles que cogitam para as coisas desse mundo, são desse mundo. Aqueles que cogitam para as coisas do alto, é do alto. Agora me mostra uma palavra de salvação que Pablo Massa fala, que David Leonardo fala, que Tiago Brunet fala. Me fala aí, me comenta aqui abaixo, se você realmente entende de Bíblia e mandou ler a Bíblia, vai caçar o que fazer, vai renunciar às suas ganâncias, sua soberba, sua prepotência. Agora só falta você me dizer que Jesus pregou riqueza. Deus quer ver seus filhos prósperos. Qual é o pai? A mãe que está vendo seu filho doente, necessitado, e tem tudo e não dá nada para eles. Não existe isso. Deus quer dar do bom e do melhor para os seus filhos, mas sem quebrar princípio, sem desviar as pessoas da sã doutrina. Você sabe o que é sã doutrina? Você sabe o que é sã doutrina? Você sabe o que é o reinado do anticristo?
Aí tem gente que fala assim, não, o Pablo, o Tiago Brunetti é muito sábio, eu admiro. Por isso que muitos vai bater palma para o anticristo. Porque ele é inteligente, a ponto das pessoas confundir ele com o próprio Jesus Cristo, entendeu? Então não estou tirando mérito desses professores de coach. Eles são professores de coach que ensinam as pessoas a prosperar, a vencer no mundo. No mundo, na vida eterna não, tá bom? Você entendeu muito bem o que eu quis falar, você quis fingir, tá? Porque você é ganancioso, prepotente. Você está igual aquele homem que disse assim, eu vou construir celeiro, vou abastecer, vou derrubar esses que estão aqui, vou construir de novo, para que eu possa ter fartura e viver o resto da vida de boa. Aí Jesus disse que naquela mesma noite o diabo pediu a alma daquele homem, entendeu? O diabo pediu a alma daquele homem. E o que tu tens, para quem vai ficar? Conquiste, gente, conquiste a sua vitória, conquiste prosperidade, mas dentro da vontade de Deus, sem quebrar princípio, sem tirar o que está na Bíblia, sem diminuir o que está na Bíblia, sem aumentar o que está na Bíblia, sem desviar o que Jesus ensinou. Jesus não veio aqui para prosperar ninguém, Jesus não veio aqui para curar ninguém, Jesus não veio aqui para levar sermão, para massagear seu ego, não. Só que ele curou, ele prospera, porque ele é pai. E o pai rico, o rei rico, o seu filho é príncipe, vai ser rico, mas dentro da regra do pai e do rei, tá bom? Não quis tirar mérito de Pablo Marçal, de Brunet, de Leonardo, não. Lógico que não, mas como pregador, que prega a salvação, são 0, 0 e 0 e 0 e 0. Eles são 1000, como homens que ajudam as pessoas a prosperar, né? Como as pessoas como homens que ensinam as pessoas a pensar, a tirar uma mente fraca, né, sobre riqueza e pobreza. Mas como guiador de salvação, são 0, 0, 0, 0 e 0. E se você está questionando isso, questione com Deus. Produzir fruto de arrependimento, raça de víbora. Quem vos livrou, ou quem vos livrará da ira vindoura de Deus? Que Deus abençoe. Deus abençoe aqueles que são verdadeiramente fiel aos princípios e à sã doutrina de Deus.